Passaremos à primeira parte da ordem do dia. Solicito o vereador Júnior Gal, a segundo secretário, que faça a leitura do projeto de lei número 014/2013 e a leitura do parecer número 008/2013 das comissões técnicas permanentes de Constituição e Justiça, Economia e Finanças. Projeto de lei número 014 de 2013 dispõe sobre reajuste de vencimentos dos servidores públicos municipais e dá outras providências. O prefeito municipal de Barcarena faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido reajuste salarial de 4% aos servidores da Prefeitura Municipal de Barcarena a partir de 1º de agosto de 2013, extensivo aos inativos e pensionistas. Artigo 2º. Excetuam-se do disposto no presente artigo os cargos comissionados, aqueles cujo reajuste está previsto em acordo coletivo e os abrangidos pelo Decreto Municipal 1451, de 6 de junho de 2013, que definiu o piso salarial do magistério. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, tendo seus efeitos pecuniários vigentes a partir de 1º de agosto de 2013. Gabinete do Prefeito Municipal de Barcarena, 23 de agosto de 2013. Antônio Carlos Vilaça, Prefeito Municipal. Comissões técnicas permanentes de Constituição e Justiça e Economia e Finanças. Parecer número 008/2013. Examina as comissões projeto de lei número 14/2013, de 23 de agosto de 2013, dispõe sobre reajuste de vencimento dos servidores públicos municipais e dá outras providências. A emenda constitucional número 19/98, o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal 88, passou a estabelecer que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Assim, a emenda constitucional número 19/98 introduziu dois importantes comandos no supracitado artigo constitucional. A exigência expressa de reserva de lei para a fixação e alteração de vencimentos e subsídio dos servidores, observada a iniciativa privativa em cada caso. B. Periodicidade anual da revisão, conforme já adiantado, com o advento na emenda constitucional 19 de 98, o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal de 1988. Neste mesmo entendimento, o Tribunal de Contas dos Municípios já adiante e recomenda que qualquer reajuste seja feito por lei específica, visando cumprir o que determina a Constituição Federal. A Lei Complementar número 101/2000 traz em seu texto medidas orientativas de controle e impõe uma gama de limites. Dentre eles, os que mais trouxeram impactos sobre a administração foram os limites
impostos a despesas com pessoal, pois antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a folha de pagamento do setor público era inchada. A partir da promulgação da referida lei, os gestores foram obrigados a rever seus conceitos e aprender a conviver com estes limites, como prevê o artigo 16 e artigo 17, assim como seus parágrafos e incisos. No intuito de entendimento sobre o impacto financeiro, as comissões emitiram ofício número 001/2013 ao prefeito municipal, solicitando as providências do envio do relatório informando o impacto financeiro na folha de pagamento. Visando esclarecimentos sobre a matéria, após relatórios referentes aos estudos de impactos sobre a folha de pagamentos de salários, demonstrados pela Secretaria Municipal de Administração e Tesouro, senhora Leila Marques, onde apresenta os cálculos para se fazer o reajuste dos servidores municipais que acumulam anos de perdas salariais, na oportunidade em que se atentou para a aplicabilidade do reajuste, onde o Poder Executivo, em sua mensagem, nos afirma que, apesar do impacto do reajuste sobre os cofres do governo, a administração municipal não medirá esforços no sentido de promover o aumento de arrecadação, visando amenizar tais efeitos. Nesse sentido, também foi solicitado, através de requerimento verbal de autoria do vereador Luiz Tavares, informações referentes às categorias profissionais que serão beneficiadas com o reajuste, o disposto no plano de cargos e salários, se foi alterado, e indicar o valor de vencimento anterior de cada cargo, na oportunidade em que foi apresentado através de ofício número 2682/2013. Secretaria Municipal de Administração e Tesouro, a relação de categorias profissionais que serão beneficiadas com o reajuste, assim como o valor dos vencimentos anteriores e o atualizado de cada cargo. As comissões observaram que, pelos documentos apresentados pela Prefeitura Municipal, nos primeiros 6 meses, está fora a adequação orçamentária o gasto com pessoal, infringindo o limite do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que as comissões perceberam que o tempo que a administração, dentro desse exercício administrativo e financeiro do ano de 2013, torna-se quase exequível o controle por parte do Poder Executivo. Sem falar que o grande vilão dos dispêndios públicos sempre foi a despesa com pessoal, considerada por muitos como o ralo dos gastos públicos. Este fato torna-se mais visível em pequenos municípios, onde a economia baseia-se na remuneração dos munícipes empregados pelo ente e seus órgãos. O cenário de certos entes era tão calamitosa que o recurso desprendido para gasto com pessoal ultrapassava a 80% da receita corrente líquida, sobrando pouco recurso para desenvolver ações essenciais ao bem-estar da sociedade. Abordados os aspectos essenciais vinculados à matéria, objeto do presente projeto de lei, as comissões se manifestam pela sua aprovação, observando a necessidade do gestor municipal a declarações de exigibilidade da folha de pagamento dos servidores municipais de Barcarena, a fim de garantir os aspectos legais que a legislação pede. É o parecer. Comissão Permanente de Constituição e Justiça, em 9 de setembro de 2013,
Lauro Custódio Campos da Cunha Júnior, vereador presidente da comissão, Luiz da Costa Leão, vereador relator da comissão, Luiz Tavares Rodrigues, vereador membro da comissão, Comissão Permanente de Economia e Finanças, em 9 de setembro de 2013, Luiz Tavares Rodrigues, Tiago Lima Rodrigues, Luiz Tavares Rodrigues, vereador presidente da comissão, Tiago Lima Rodrigues, vereador relator da comissão, e Francisco Alves Braga Filho, vereador membro da comissão. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Após a leitura, então, passaremos à discussão do projeto de lei 14/2013. Vereador Luiz Tavares. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente vai falar um pouco uma linguagem técnica aqui, né? Já que o prefeito é uma comissão técnica, então vai ser até importante fazer esse paralelo. Primeiro, vereador, quando chega às mãos da Comissão de Finanças este aumento salarial na porcentagem de 4%, a nossa missão é ver o aspecto legal disso. Porque a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei que controla as finanças nesse país, ela determina parâmetros, limites para o gasto com o pessoal. Por que isso? Porque antes da lei de responsabilidade fiscal, às vezes as administrações faziam verdadeiras farras, contratando as pessoas, inchando a folha, muitas das vezes no intuito político. Então a lei veio para delimitar. E ela determinou, lá no artigo 20, que é o seguinte, que os municípios, o executivo, ele só pode gastar até 54% da receita corrente líquida. Aí pergunta, o que é a receita corrente líquida, Tavares? Eu já expliquei isso aqui várias vezes, eu já disse o que é isso, né? O que é a receita corrente líquida da União, o que é a receita corrente líquida do Estado e o que é a receita corrente líquida do município. Então, no município, a receita corrente é toda a somatória, tira só o que é descontado do funcionário, que ele desconta lá para o INSS, desconta isso, o resto já é receita corrente líquida. Então, a prefeitura só pode gastar 54%. Mas diz também que quando esse gasto tiver atingido 95%, ou seja, na verdade 51%, já é ligado à luz amarela. O governo tem que começar a tomar certas medidas para manter esse parâmetro. Aí a lei permite qual medida que ele pode tomar? Reduzir em pelo menos 20% os cargos comissionados. Logo em seguida, demitir todas as pessoas que não são concursadas. Se ainda insistir, a folha estiver alta, aí ele pode até em alguns casos demitir pessoas mesmo efetivas. Aí a prefeitura de Barcarena, ela foi obrigada a adequar o piso nacional dos professores, alguns meses atrás, o pessoal que recebe nível médio poder chegar no piso salarial dos professores. Para isso ela deu um aumento de 8% para essa categoria. E fez isso através de um decreto, porque a lei permite que, no caso que é adequação salarial, possa ser através de decreto. Mas no decreto ela já dizia que medidas drásticas iam ser tomadas para conter e para a prefeitura poder estar dentro do limite. Aí quando chegou nessa casa, ao ler o decreto, eu me preocupei que se naquela altura do campeonato teria que se tomar medidas drásticas para fazer uma adequação salarial de de uma certa categoria, que era só os professores de nível médio, que já não são grande número no município, porque a maioria, graças a Deus, já tem nível superior. Como é que a prefeitura tem condições de agora dar um aumento de 4% quando ela diz que é no geral, né? Aí nós fomos entender algumas coisas. Primeiro, que no artigo 2º da lei ela fala assim, exentua-se, ou seja, estão fora desse aumento. O disposto no presente artigo, os cargos estão fora. Os cargos comissionados, aqueles cujo reajuste está previsto em acordo coletivo e os abrangidos pelo decreto 1451 de 6 de junho de 2013, que definiu o piso
salarial do magistério. Por aqui ficava quase impossível nós sabermos realmente quem foi contemplado por esse aumento. Aí nós fizemos aquilo que a lei diz de responsabilidade fiscal, que o prefeito tem que mostrar qual é o impacto disso na folha, né? Porque diz assim, é nulo qualquer projeto de aumento que não venha preenchendo o requisito lá da lei de responsabilidade fiscal. Então ele tem que mostrar qual é o impacto na folha, o que vai representar isso, qual é o impacto nos 2 anos subsequentes, e tem que mandar para cá uma declaração dizendo que tem adequação orçamentária e que ele vai ter condições de dar este aumento. Nós pedimos isso para o prefeito, e o prefeito respondeu o seguinte, vou ler alguns aqui. Antônio Carlos Vilaça, ele assina pela prefeitura, ele diz, declaro que as despesas preenchem o requisito exigido pela Lei Complementar 101, especialmente quanto às normas no artigo 16 e 17. A referida despesa está adequada à lei orçamentária anual. Aí eu vou para a lei orçamentária anual para ver se realmente está adequada. A lei orçamentária anual que foi prevista prevê uma arrecadação no ano de 2013 de 220 milhões 448 mil e alguns reais e centavos. 54% disso, que é o que eu posso, isso é receita corrente líquida, 54% disso, que é o que eu posso gastar com folha durante o ano, dá 119.042.189,76. Para isso dar certo, a média da folha por mês, sem eu contar com o 13º, seria 9.920.182,41. Pelo que a secretária mandou para a gente, nesses primeiros 6 meses, a média da folha foi 10.536.861,68, ou seja, 616 mil a mais do que permite o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal. Logo por aqui eu entendo que não há adequação orçamentária. Eu entendo, né? É a minha opinião, porque alguém já me disse que na minha opinião eu não posso ser tolhido, então é só a minha opinião. Possa ser que eu esteja errado, mas eu estou olhando os números e estão me mostrando que não tem adequação orçamentária. Tá. O outro item é que quando ele diz que está preenchido o requisito do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que esse limite não pode passar de 54%. Aí ela está me dizendo, na análise dela, que com esse aumento a folha passa para 64,2%. Ou seja, 10% a mais do que a lei permite como máximo a lei de responsabilidade fiscal. Então eu também entendo que não está preenchendo o requisito também da lei de responsabilidade fiscal. Aí quando eu analiso o aumento, né, já estou dizendo que não tem, mas quando eu analiso esse aumento, do lado do acordo da justiça, para ser justo, aí eu tenho um aumento da seguinte maneira, os ordenadores de despesa mandaram para cá, e eu estive fazendo uma análise que eu gosto de número. O que é que representa esse aumento para a Secretaria de Assistência Social? Desse aumento? 0,39%. O que é que representa de aumento para a prefeitura? Quando eu digo prefeitura, eu estou tirando a educação, a saúde e a assistência. Aí a vigilância, o setor de obras, todos eles já entram, a agricultura, todas as secretarias fazem parte da prefeitura. O aumento para esse pessoal vai significar 4,63%. A saúde, que era para andar, não era? Saúde e educação, não era para andar e pare? 2 secretarias super importantes para o município. Esse aumento para a saúde vai significar 12,61%. E para a educação, que eu não quero aqui jamais condenar a educação, mas é a única secretaria que tem aumento todo ano, porque eles têm um piso nacional que dá aumento para eles, mas mesmo assim, esse aumento para a educação vai significar 82,37% desse aumento vai para a educação. Eu não posso dizer que é justo esse aumento.
é injusto com as outras categorias. E nem posso dizer que está excelente para a educação. Poxa, mas um aumento que a prefeitura está dando, aonde uma secretaria vai pegar 82,37% vai para essa secretaria, enquanto outras vão pegar 0,39%, eu não posso dizer que é justo esse aumento. E que para prefeito, por que nós botamos lá no finalzinho, que na nossa opinião, quanto comissão, a gente acha que é execuível? Por quê? Porque a prefeitura tem 5 meses, e nesses 5 meses, ela vai ter que reduzir a folha dela em R$ 7.400.150. Isso significa dizer que ela vai ter que diminuir na folha todo mês R$ 1.450.000. Quem vai ser punido? Para dar um aumento de 209 mil, eu vou precisar economizar 7.400.000. Aí a pergunta é o seguinte: o que é que está vendo aí, Tavares? Demissão. Se eu tenho que reduzir a folha em quase 1.500.000 todo mês, eu vou pegar agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu só tenho 5 meses. Excelência, me concede uma parte. Eu vou lhe dar, só fechar meu raciocínio aqui. Eu tenho apenas 5 meses e vou ter que fazer essa redução. Aí nós preocupados com isso, quem é que ele vai poder demitir? Os comissionados. Aí a gente estava analisando aqui, um CPC 4, que é comissionado da prefeitura, eu acho que hoje ganha perto de R$ 4.000 ou mais. E o menor, que é o CPC 1A, ganha o salário mínimo, 678. O que é que vai acontecer? Vão demitir um de 4.000 ou vão demitir 10 de 600? E parece que é assim que está acontecendo. Porque se eu fosse governo e quisesse reduzir a minha folha, eu vou demitir logo 10 CPC 4. Que eu vou estar demitindo aí 40 pessoas. Mas parece que pode correr o risco de tomar o caminho inverso, despedir 10 de salário mínimo. Aí a minha pergunta que fica, a mesma do vereador Tiago, o Tiago sempre bate nisso, é da questão da eficiência e da eficácia no serviço público, porque vai faltar funcionário, Tiago. Já demitiram aí terapeuta, já foi demitido nutricionista, que são funções essenciais no município. Quer dizer, então eu me pergunto, sabe? Eu acho muito difícil o prefeito ter condições, na minha opinião, na minha modesta opinião, ele não teria condições de dar esse aumento. Por quê? Porque dados mostram que a receita do município caiu em relação a 2012. Por que caiu, Tavares? Houve uma redução de IPI. É o IPI que forma o IPI, o imposto de renda forma o fundo que faz o FPM. O ICMS é uma tendência de ter uma perda de 1.300.000 por mês. Eu estava fazendo o cálculo aqui, se os números não me enganam, pelo amor de Deus. Eu estou pegando números que me deram, possa ser que não seja tão real. Mas eu estava fazendo o levantamento entre a diminuição da receita e o INSS, que agora o prefeito está pagando, que antes era um dinheiro que ficava e o prefeito poderia aplicar em outras áreas, vai haver uma perda, na minha opinião aqui, na minha soma, em relação a 2012 para 2013, de R$ 51.078.018. Então é preciso o governo visualizar isso. Ele vai, se continuar nessa média que está a arrecadação, e ele pagando INSS como ele está pagando, ele vai ter menos R$ 51.078.018 em relação a 2012. Em relação a 2012, porque nós estamos já em 2013. Aí a lei de responsabilidade diz que ele, ao analisar esse impacto na folha, ele tem que dizer os 2 anos subsequentes. Aí eu tenho que levar em consideração que ano que vem aumenta o piso nacional dos professores e aumenta o salário mínimo, que a gente até já sabe para quanto vai.
né? Então, é difícil a situação. A comissão analisou e nós somos obrigados, vereador Tiago e vereador Lauro Júnior, a dar esse aumento, porque é muito difícil para mim como vereador, quando eu tenho um ordenador de despesa que me diz, né? Está aqui dizendo: a referida despesa está adequada à lei orçamentária anual, compatível com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária, atribuindo às mesmas um custo estimado, no caso da prefeitura, vai aumentar R$ 9.720. Declaro ainda que a despesa preenche o requisito exigido pela lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17, sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2013 e para os 2 exercícios subsequentes. Aí que eu tenho uma declaração de despesa, aí eu sou obrigado a voltar no tempo, um passado mais recente, só para dar um lembrete também aqui de uma lei que nós aprovamos, chamado PCCR, seu Tiago, e que hoje as pessoas falam assim: vocês aprovaram uma lei que a prefeitura não dá conta de pagar, e quebrou a prefeitura. Aí eu quero ler a mensagem que veio quando foi para nós aprovarmos o PCCR. O governo mandou, não vou ler todo, mas num dos itens ele diz o seguinte: ele afirma que esse projeto que aprovou é legalmente humano, financeiramente aplicável e eticamente justo. Foi isso que ele mandou dizer para a gente quando ele disse que dava para dar o aumento do PCCR. Aí imagina eu como vereador, a tribuna cheia do pessoal do Sintep, todo mundo querendo tirar o couro de todo mundo, aí eu venho para a tribuna para dizer: não, eu quero dizer que eu discordo do prefeito. Quero dizer ao pessoal, os professores do Sintep, que já estão uns 3 meses aí lutando pelo aumento, que a gente vai votar contra, porque não, onde que eu posso fazer isso? Então são essas situações. É o mesmo que está acontecendo agora. Nós vamos dar um aumento quando os números mostram que a prefeitura não tem condições de dar esse aumento. É isso que eu quero deixar bem claro, e que essa casa, por isso que essa casa pediu tudo o que foi possível. Ah, vereador, acabamos de pedir os cargos, eu não vou ler todos, vereador Tiago. Eu pedi para ela mandar, porque com essa confusão não dava para a gente saber por quê. Olha, Tavares, os cargos comissionados não vão ter aumento. Os cargos de confiança também não vão ter aumento. Aqueles salários que já foram adequados ao salário mínimo também estão fora. Não, então manda dizer quem é, pelo amor de Deus, que aí não tem como. Eu até brincava com ela e brinco sempre: olha, não tem mais. Tinha um senhor, um tempo atrás, muito conhecido, chamado Herêmito, que tinha o poder de adivinhar, mas nós não temos. Então, desmembra isso e manda dizer para a gente. E ela mandou. Ela diz que são 63 cargos que vão ser beneficiados por esse aumento. Está aqui a lista, quem quiser pegar na Câmara está aqui, porque tem alguns cargos que estão dizendo o seguinte: olha, deram um aumento de R$30, mas cortaram uma gratificação de 100, quer dizer, aí é trocar 6 por meia dúzia, né? Então, quem quiser saber qual foi as categorias, está aqui. Então, o que eu quero dizer, nobre senhores vereadores, é que diante dessa situação, e já com esse novo aumento que vai ter, a folha da prefeitura, que era para ser, em média, 9 milhões, isso já com os encargos sociais, 9.920.000, com esse aumento ela passa a ser 11.938.125,11, ou seja, 2.634.621,87 a mais do que a lei orçamentária permite, e 64,2%, 10% a mais do que a lei de responsabilidade fiscal permite. Mas com tudo isso, nosso governo está dizendo que ele dá conta, e nós não vamos ter a prepotência de dizer não, por isso nós vamos aprovar, mas eu voto com muita ressalva. Eu quero que fique, registrado esse discurso, que na nossa opinião, nós achamos
que o prefeito não vai ter condições de cumprir, o prefeito não vai ter condições de ficar dentro da meta da lei de responsabilidade fiscal, mas que nós estamos aprovando diante de todas as garantias que ele deu, que estão anexadas no parecer. Tanto a declaração do ordenador de despesa, o impacto financeiro, e ele dizendo que tem adequação orçamentária e que está dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Por isso que nós demos o parecer dizendo que essa casa deve aprovar esse aumento. Continua em discussão. Se algum vereador Iberê. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a parte, mas o vereador esqueceu, né? O vereador Luiz Tavares, quando pega a tribuna, é uma bênção, né? Quando a gente fala na igreja, né? É o homem que conhece dos números aí, que... Quero só enfatizar aqui o pronunciamento do vereador Luiz, quando ele diz que ou vai haver demissão, né? E cortar gasto. Ontem eu fui procurado pelo um vigilante que faz parte do sindicato. Ele me disse que já há uma reunião marcada aonde vão cortar os vigilantes do dia. Vigilante que trabalha em posto de saúde de dia agora não vai trabalhar mais, vai ter que trabalhar só à noite, porque vai ter que economizar. E ele ainda me disse mais, o que corre pelas secretarias é que vão demitir 400 pessoas do governo, para que a prefeitura possa se adequar à lei de responsabilidade fiscal. Mas eu quero perguntar o seguinte, eu vi atentamente falarem sobre o Festival do Abacaxi e vi falarem aqui que vai ser gasto 1,5 milhão, né? Em torno de 1,5 milhão, né? Que a prefeitura vai entrar com 30% do 20%. Então, se a prefeitura vai entrar com 20%, ela vai entrar com uma base de 300 mil reais, né? E mais 300 mil reais eu acho que dava para contratar um clínico pediátrico para Santa Joana, né? Um clínico pediátrico, né? Uma doutora, né? 300 mil reais dava para contratar médicos para atender a nossa saúde, né? Eu acho que 300 reais não se gasta para fazer a estrada do CDI, que uma máquina ali em 2 dias faz aquele serviço ali do CDI daquele ramal, né? Então, eu acho que há uma disparidade de despesa, né? Se economiza de um lado, mas se abre a torneira para o outro, né? Tenho dito, senhor presidente. Padre Carlos Silva. Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos assistem, de fato hoje eu nunca pensei que ia fazer esse papel, né? Tem o papel do advogado do diabo, né? O advogado do diabo é sempre aquele que, um processo de, quando vai tornar uma pessoa santa, né? Então ele tem que ir lá mostrar tudo que está errado, né? Tem que defender o lado do diabo, né? E de fato é muito complicado, como o vereador Luiz Tavares estava colocando aqui, essa questão do aumento, porque na verdade não é aumento, é diminuição. Essa é a realidade. Vai haver uma diminuição. Foi uma surpresa para essa casa, eu creio que a maioria dos vereadores não sabíamos, né, que havia sido feito essa negociação. Essa casa tentou várias vezes, né? Lembro, fomos, vereador Tiago, vereador Lauro, vereador Paulo, vereadora Rudilene, vereadora Lúcia, vereador Everê, tentamos negociar essas condições para a greve, e no final nós já não fomos mais convidados para nada. E não foi essa casa, pelo menos o conjunto, essa casa não decidiu nada sobre isso, esse aumento. E de repente, né, agora aparece que nós temos que decidir num decreto, né? Aliás, uma lei. Eu digo o seguinte, vereador, já que não existe, né, o senhor mesmo, a sua opinião, né, que é o presidente da comissão, né, a casa não é obrigada a aprovar. A casa não é obrigada a aprovar.
Tanto é porque é um ato nulo, na verdade, porque nós já sabemos, está aqui os dados, né, apresentados, nós vamos ultrapassar 64%, 64,34%, né, no documento oficial aqui da Secretaria de Administração e Tesouro, quer dizer, está acima. Então é um ato nulo, na verdade. Eu creio que a gente não tem que compactuar com isso, né? Os beneficiários cabem só nessa folhinha aqui, cabem só nessa folhinha. Com certeza, os que vão sofrer não vai caber em muitas páginas. Os que vão sofrer com essa lei que essa casa tem hoje, né? A tarefa é difícil, né? Mas é preciso que se entenda que não tem aumento, vai ter diminuição. Você tem aqui 220 mil, né? Não, é o aumento aqui mesmo? É, né? 200 e poucos mil, mas você vai ter que tirar quase 1,5 milhão por mês. E aí você percebe, né? Como foi falado aqui, é injusto. Já que foi dado lá por decreto para os professores, alguns casos para se adequar ao piso, por que a gente também não faz aqui? Porque, vejam, o médico dermatologista, 1.113 por mês. Aí tem o ginecologista, minha gente, ginecologista, 1.113. Então vamos adequar esses aqui. Por isso que, olha, o pediatra, onde é que está o pediatra também? 1.113 um pediatra. Nunca você vai encontrar um pediatra que trabalhe por isso. Pois que a gente não tem, pois que o município não tem. Então vamos adequar, assim como adequamos lá, vamos trabalhar, vamos ser justos, vamos olhar então caso por caso, o caso da saúde. Essa lei é extremamente injusta, se a gente aprovar, por isso que eu não vou aprovar, eu não aprovo. Não aprovo porque, primeiro, é uma enganação, não tem aumento nenhum. Me cede a parte, vereador? Pois não. Só para colocar aqui, você hoje está fazendo o papel do advogado do diabo, eu vou fazer o do anjo, então. É o seguinte, eu não sou contra, jamais irei votar contra a classe dos trabalhadores, jamais. O senhor não vai ver desse vereador aqui, independente de governo, que for A, B, C ou D. Mas eu me coloco na situação seguinte, que a gente tem que dar realmente o aumento, porque é necessário. Tivemos aqui há 2 sessões atrás a classe efetiva, técnica efetiva, que há muito tempo não tem aumento. Concordo com o vereador Iberê, tem gastos que são realmente em vão, mas não se trata também do cancelamento do nosso festival. Tá? Eu só queria dar uma opinião agora para a Câmara. Eu vou votar a favor, dei meu parecer a favor, vou votar porque o governo está me dizendo que tem como pagar, então ele vai ter que pagar, porque isso aí, se ele não pagar, basta um dia atrasar, passar um dia do 5º dia útil, ele está com ato de improbidade. Então, se ele diz que dá para pagar, eu concordo, tem que pagar. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar dessas licitações aí de bolinho de bacalhau, de computador que está sobrando, de tudo que não presta aí, de ônibus para pagar 9 mil, tira daí e investe no salário dos professores, dos educadores, de toda a classe, médica, inclusive, entendeu, Padre Carlos? Vamos fazer aqui dentro, sentar aqui nós vereadores e não deixar que seja demitido ninguém, entendeu? Chamar o prefeito para uma conversa aqui interna desta casa e mostrar que nós votamos sim, porque a gente viu o que passaram aí os estudantes, as crianças, né? Merenda escolar que se estragou, inclusive reclama tanto que não tem, mas estragou merenda aí porque tinha uma programação para cada escola e a greve força isso. Então, quer dizer, se nós formos fazer comparar os benefícios, vai sair quase que incompensatório a gente não votar. Então, eu peço que você se reavalie, vereador. Você é um vereador parceiro, amigo, você é do Partido dos Trabalhadores, reavalie, entendeu? Vamos dar o voto a favor, as comissões já sentaram, tudo que Vossa Excelência está falando é verdade. Tudinho é verdade. Agora, eu sou sim parceiro para que a gente vá para cima daquelas licitações lá e cancele. E tem mais. Daqui a pouco eu faço um requerimento verbal onde a gente vota e dá o prazo. A gente amarra o prazo também.
prazo dos 15 dias, que é baseado na lei orgânica, de que quando houver agora processo licitatório, seja obrigatória a presença de pelo menos 2 vereadores e que a publicação venha para a porta da Câmara de todo o ato, senão ele torna-se um ato falho e não vai ter valor no município de Barcarena, aprovado pela Câmara. Muito obrigado. Obrigado, vereador, também. É claro, é difícil, como eu estou dizendo para Vossa Excelência, é difícil, mas no fundo eu estou do lado do trabalhador, porque no final do mês, quando você pegar, como foi falado aqui, você vai dar 30 de aumento e vai tirar o benefício, que é 100, gente. Você vai ver no contra-cheque, no final do mês é que a gente vai ver, porque você não tem como reduzir R$1.480.000 sem demitir e sem tirar os benefícios. E nós não vamos tirar os benefícios, aliás, não vai ser tirado não vai ser tirado de quem está lá em cima, vai ser tirado, está aqui, nós já não temos vigilante, está aí o vereador falando, vão cortar o vigilante, o Demutran já baixaram do Demutran, depois não vamos ter a merendeira, já o fisioterapeuta que trabalhava na PAI já foi mandado embora, coitada das crianças da PAI, então você vai cortar lá, né? Vai tirar do técnico, do serviço geral que limpa, por isso está aí o hospital sujo, está aí os postos de saúde sujos, as escolas sujas, está vendo? É lá que você vai cortar, você não consegue cortar em cima. Então por isso que eu estou do lado do trabalhador, porque eu sei que vão ser demitidos, então olha, como foi feita a adequação no primeiro caso, faça-se agora, e se for para fazer uma lei, vamos fazer uma lei justa. Essa não é justa porque é só para uma minoria de pessoas e que não vai ter aumento. Vocês sabem aquela história de que a vaca dá leite? A gente fala que a vaca dá leite, né? Mas a vaca não dá leite nenhum, a gente tira o leite da vaca. É a mesma coisa que estão fazendo aqui, estão achando que a prefeitura vai dar um aumento, que nada, vamos tirar, vai tirar. Está aqui nosso presidente mesmo acabou de dizer que na opinião dele não tem condições. Então, como é que eu vou aprovar se eu sei que não vai ter condições? Já está extrapolado, a lei da responsabilidade fiscal. Então, se a gente, já lhe concedo, vereador, então se a gente admite isso, né, eu não quero mais ouvir na minha cara, como disseram, vocês não estão preparados. Vocês não têm experiência, não quero que me joguem mais na minha cara. Se é para ter que enfrentar lá as pessoas e dar justificativa, vou dar justificativa. Vamos fazer então, vamos fazer um outro decreto, que também reajuste o nosso ginecologista, que reajuste aqui o pediatra, para que a gente tenha o pediatra lá, vamos reajustar, olha aqui, 500, 700, que é a classe aqui, olha. Vai ganhar menos que o salário mínimo do ano que vem, olha aqui, o assistente administrativo, né? O assistente administrativo, a maioria aqui, está aqui, até com menos do que vai ser o salário mínimo, para vocês terem uma ideia. Olha aqui também, o técnico de laboratório, que é a pessoa coitada que está lá, mexe naquele sangue, mexe naquele cocô nosso, tudo, é o técnico de laboratório, vai ganhar menos que o salário mínimo. Eu vou estar de acordo com isso? Não posso, sinceramente, não posso, porque eu penso nesse trabalhador também. E penso naquele trabalhador mais humilde. Então nós temos que fazer, olha, faz de novo, faz uma adequação, vamos sentar, vamos fazer uma lei mesmo que dê aumento real, sem que vá lá, então tire primeiro, faça como o vereador Vossa Excelência falou, vamos primeiro tirar essas coisas aí que estão pendentes no governo. Outra coisa aqui, vamos fazer a eliminação, se temos que cortar secretarias, corta a secretaria, se tem que tirar adjuntos, tire os adjuntos, né? Vamos tirar aqueles benefícios, né, que você dá. Hoje eu falei com uma pessoa, hoje cedo eu falei com uma pessoa que é assistente, ela trabalha na Bunge, e ela me falou de um parente dela, que está trabalhando por aí, e que ganha 7 mil, é R$1.000, mas daí vai aumentando, ganha 7 mil para trabalhar na prefeitura. E ela disse, olha, aproveite bem, faça teu pé de meia. Eu queria também, e estava reclamando, eu disse, eu ganho aqui 1.600 na empresa, e tenho que manter minha família e tudo, e agora ganhando 7 mil, está lá, mas está aí no governo, está vendo? Então vamos ver isso aí. Outra coisa, foi discutido aqui também, que eu perguntei, sobre a questão, na carreira pública, nós temos
a questão da progressão. A pessoa vai, ela pode progredir, progressão vertical, progressão horizontal, que deve ser feita horizontalmente através de concurso. Em Barcarena se faz com incorporação, parece uma coisa de espiritismo, né? Incorpora, né, um espírito, né? Incorpora, você então é faxineira, e depois você incorpora, que você foi secretária, você foi do governo não sei quanto tempo, aí você incorpora, e aí nós temos gente aqui que é faxineira e ganha salário de secretário. Temos faxineira, temos porteiro, temos assistente administrativo que ganha altos salários porque incorporaram isso. Sabe quanto é que dá isso? Segundo a secretária da administração. Isso, viu, vereador? Não é? Isso dá uma bagatela na nossa folha de pagamento, que isso aí é uma maracutaiazinha, né? Um grupo que ganha isso aí no município. Dá 210 mil reais, segundo a secretária afirmou para nós aqui. Sabe o que é 210 mil reais? É mais do que o orçamento da Câmara de Bragança. É mais que o orçamento da Câmara de Abaetetuba, que alguns privilegiados nessa cidade ganham. Agora, eu vou aprovar essa lei aqui? Não, sinceramente, eu estou do lado do trabalhador, sim. Estou do lado do trabalhador e quero que se faça adequação dessa lei, que se faça mesmo, e se é para dar aumento, tem que dar aumento de verdade. Não aquele que vai lá, você vai ganhar aqui 4 e depois vai ter que tirar 20. É o que vai acontecer, pode pegar lá, pode pegar o contra-cheque, no final do mês o pessoal já está vendo, aliás. Já estamos vendo, o vereador Luiz Leão acaba de me dizer que na Secretaria de Renda já foram mandados 20, né? 22 pessoas já foram mandadas embora. Está vendo? Então, aí, minha gente, como é que nós vamos poder aceitar essa situação? Claro que a gente pensa, né? Olha, está aí, parece aumento, mas é uma enganação. Isso aí é uma enganação, não é verdade, esse aumento não vai acontecer, vai diminuir o trabalho, vai diminuir na folha no salário dos trabalhadores, e vai ser dos pequenos, não vai ser dos grandes, vai ser dos pequenos. Eu quero ver se você tem a coragem de tirar mesmo dos grandes. Vereadora, boa parte. Tá, eu só gostaria de dizer, padre, que eu não acho ruim, não, a pessoa trabalhar e ganhar 7 mil reais. Desde que ela exerça uma função que seja compatível com a escolaridade dela, com a competência, eu não acho ruim, não. Também não acho ruim uma faxineira chegar também um dia ter um bom salário. Não acho ruim. Eu acho ruim é quando um governo promete uma coisa que não dá conta de fazer. E a gente sabe que esse governo já prometeu muitas coisas que não deu conta de fazer. Então eu pago para ver. Eu pago para ver. Eu aprovo com essas ressalvas, com esse estudo que o Luiz Tavares fez, mas deixo claro aqui. Acho que todos os trabalhadores deveriam se ganhar bem. Por que não? Por que a faxineira tem que ganhar salário mínimo? O trabalho dela, muitas vezes, é o pior trabalho que tem. Então, não acho que todos aqui, médico estudou muito, merece, é o esforço dele. Professor estudou muito, merece, é o esforço dele. Mas existem trabalhos que as pessoas não estudaram, mas são trabalhos insalubres. São trabalhos que futuramente essa pessoa vai padecer de algum mal provocado por ele. Então, não acho errado ganhar bem, não acho. Acho sim que as pessoas precisam começar num degrau e chegar lá em cima, estudando, se preparando, para estar sempre ali no mercado de trabalho valorizado. Concordo, é a sua opinião, né? É um mero engodo esse aumento, né? É um mero engodo, mas pago para ver. Acho que pode causar uma crise muito maior. E também acredito que esse dinheiro ele está mal gerido. Ele precisaria ter uma gestão melhor desse dinheiro. Porque voltando lá, recapitulando na Secretaria de Saúde, existia advogado que recebia plantão SUS, né? O secretário gastou 7.900 para fazer um isolamento acústico na sala dele, para ninguém escutar o que ele conversava. Então, umas bobagens que a gente não sabe por que se faz. Então, mais uma vez eu digo, eu pago para ver o governo da mudança que promete e não cumpre. Muito bem, vereadora, né? Claro, eu também sou favorável que se ganhe, né? Mas aí o que é certo é fazer a progressão. É fazer a progressão. Então, essa faxineira limpa bem, deve
Deve ganhar bem. Todo mundo deve ganhar bem. Né? Ganhar o necessário, não é ganhar bem, ganhar o necessário para ela que possa corresponder ao seu trabalho, né? Mas porque você não pode inventar artifícios para que você possa dar dinheiro para quem não merece, não é? Estou falando, uma secretária não ganha 7 mil reais. Você, em qualquer lugar, você não vai ver que uma assistente lá de secretária não ganha 7 mil reais. Assistente, entende? Para fazer ali, para mexer no papelzinho, né? Então, isso aí é uma maneira de você estar premiando pessoas, né? Ajudando pessoas aí. Então, não adianta você ajudar a pessoa, você tem que ajudar a Barcarena. Nós temos que ajudar nosso município a crescer, nós temos que ajudar a população, o conjunto da nossa população. Não podemos pensar só nesse. E aí é que está. A gente começa a pensar em beneficiar esse, e aí a gente esquece do conjunto. Nós vamos ter, sim, uma crise grande. A nossa saúde está se encaminhando para isso. A gente percebe, olha, nisso aqui, é extremamente injusto isso aqui. Não temos como a gente ter técnicos com isso aqui, não é? E aí você percebe que a lei vai afetar. Então, o certo mesmo era que se faça essa adequação aí, né? Esse suposto aumento, né? Mas que, na verdade, não é aumento salarial. Não é. Faz anos e anos que a classe está esperando. Os médicos, por exemplo, estão esperando. Então, é necessário que se faça alguma coisa justa, para dar para quem realmente trabalha, quem realmente está se dedicando ao nosso município. E aí a gente percebe essas artimanhas aí, e anos que a gente tem vindo percebendo no nosso município. Eu acho que agora é o momento da gente botar um pouco as coisas no lugar. Vamos ter a coragem de inventar. Eu tenho vontade, estou aqui porque eu não quero o meu bem, não estou pensando naquele, estou pensando no cidadão, estou pensando no funcionário. Por isso que eu estou falando isso aqui, estou tendo a coragem de falar isso aqui. Estou tendo a coragem de falar e dizer. Porque eu penso nas pessoas. Tenho amor por essa gente, choro com quem tem que chorar e vou rir com quem tem que rir. Então, por isso que eu estou tendo a coragem de pegar e enfrentar isso aqui, porque acho que a gente tem que fazer uma administração correta. Eu acho que tem que sentar, vamos discutir, vamos fazer. A gente precisa dar esse aumento, mas aumento de verdade. Isso aqui, foi dito aqui, está aqui. Olha, vai ter que reduzir, o governo vai ter que tirar 1.400.000. Então, o aumento vai dar 200. E você vai tirar 1.480.000. O vereador Tiago também lembrava isso, né, para a gente. Então vai sair de alguém, vai sair do bolso de alguém, e é de você, trabalhador. E é por isso que o Padre Carlos, no Partido dos Trabalhadores, eu sou contra isso aqui. Isso aqui é um engodo, como a vereadora falou, né? E a gente, claro, porque a gente também não quer se indispor aí, eu sei que os vereadores também têm essa dificuldade, não querem se expor, né? Mas eu me exponho porque eu tenho moral para isso, né? Não tenho, né? Minha família é Barcarena, não dependo, né? Então eu estou aqui, defendo e acho que a gente tem que fazer isso aqui, temos que ajudar o nosso governo a caminhar certo, e não vai se caminhar certo fazendo o que está errado. Continua em discussão, vereador Tiago Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham da tribuna, queria só iniciar meu discurso, né, tentando complementar as últimas palavras do Padre Carlos, e dizer, Padre Carlos, que dificilmente algum de nós não está exposto pelo mandato que temos, e se estamos aqui é porque temos moral perante a população, né? Então aqui quem está falando, além do vereador Tiago Rodrigues, é o relator da Comissão Permanente de Economia e Finanças. E para a gente poder entender um pouco mais sobre aquilo que brilhantemente o vereador Luiz Tavares, presidente dessa mesma comissão, falou, a gente tem que voltar no tempo um pouquinho e entender de onde surgiu esses 4%, de onde poderão surgir outros 4%, de onde pode surgir algum tipo de pagamento retroativo. No dia 20 do mês passado, a equipe do Sintep, né, mais especificamente o professor Chagas, veio de uma reunião, de uma assembleia com o executivo, e chegou para nós aqui trazendo naquele momento que para nós parecia ser uma boa notícia. Qual era a boa notícia? Vereadores, graças a Deus nós encerramos a greve, né, vamos voltar para a sala de aula, já discutimos um calendário de reposição, assinamos um acordo em que a prefeitura se compromete a dar transporte de qualidade, em dar merenda de qualidade, nós vamos aqui dar hora a hora, ele falava assim muito entusiasmado, hora a hora nós vamos dar
de volta para esses alunos e o município vai dar 4% de reajuste. Para nós foi algo maravilhoso, foi até surpresa, porque já era sido um percentual que tinha sido proposto por esta casa, né? E aí a prefeitura achou, por fim, por litígio e questão judicial e conversas que não chegavam em lugar nenhum, acordos que nunca se fechavam, reuniões que não davam frutos, mas no final das contas deram o 4%, montaram-se uma comissão bilateral, né, que iria para a Secretaria de Educação estudar a possibilidade de até o mês de dezembro dar mais 4% de aumento e verificar se ainda existia lastro para pagar o retroativo. Tudo bem, esse acordo veio aqui para esta casa. E quando nós falamos em 4%, a prefeitura disse, os vereadores vão ter que propor, vão ter que fazer a lei. E é de responsabilidade nossa analisar o que é que se faz nesse momento. E foi pedido uma reunião com a secretária, foi pedido o impacto que isso iria gerar para a Folha, e na reunião que estivemos aqui, uma sexta-feira com a secretária, foi repassado para nós que o município já estava argolado com a Folha, de que esses 4% iriam chegar ao patamar de 64% de comprometimento da receita corrente líquida com pagamento de folha. E aí eu queria que o vereador Luiz Tavares não me respondesse, porque felizmente sei, mas que respondesse para todos que acompanham. Vereador, o que é que acontece se terminar o ano e a prefeitura não estiver dentro da lei de responsabilidade fiscal? Por gentileza, responda. Aí é bem claro, a lei diz que o prefeito está cometendo improbidade administrativa. Qual seria a penalidade? Passivo de cassação. Né? E o município fica impedido de receber verbas também, quando ultrapassa esse limite. Aí eu pergunto, será que o prefeito vai cometer esse erro? Será que o prefeito vai deixar essa brecha para que alguém possa sugerir a cassação dele? Evidentemente que não, gente. Então não vai ser esse 4%, ou deixar de dar o 4% para essa classe de trabalhadores que vai ser contemplada, que vai fazer o prefeito desistir de demitir. Nós questionamos aqui, eu fui uma das pessoas que mais fui enfático e perguntei para a secretária, isso não vai atrapalhar os serviços essenciais? Essas demissões não vão atrapalhar aquele técnico de enfermagem que está lá no posto de saúde do interior fazendo um curativo, dando uma medicação? Isso não vai atrapalhar aquelas faxineiras que limpam as escolas para a criança estudar? Não vai atrapalhar aquelas merendeiras que vão fazer a merenda para as crianças poderem estudar? E a resposta que nos foi dada foi, fatalmente sim. Ou seja, a prefeitura, além de tudo isso, assume o risco do município entrar em colapso. E acredito eu, vou usar do mesmo direito que o vereador Luiz Tavares usou, vou dar a minha opinião. O município está à beira de um colapso. Os serviços essenciais vão ficar muito prejudicados. Agora, o meu entendimento é, se aprovarmos a lei, vão haver cortes drásticos. Se não aprovar a lei, vão também existir cortes drásticos. Então, para a gente evitar que o Sintep volte para cá novamente, que as escolas entrem em greve novamente, que as crianças percam o ano letivo novamente, que a gente diminua a dor de cabeça e diminua um possível conflito coletivo que possa haver entre as categorias de trabalhadores desse município. É exatamente por isso que eu, na condição de relator da comissão, também voto com parecer favorável para o aumento de 4% e que o prefeito, juntamente com sua equipe, se responsabilize por todas as consequências que esse ato vier a trazer. Senhor presidente, era isso que eu tinha para o momento. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Wanderson. Bom dia a todos novamente. Como todos os vereadores já vieram aqui, cada um dando a sua opinião, eu vou dar a minha também, na referida situação. Hoje, o Executivo, a partir do dia 1º de janeiro, o Poder Executivo, quando foi fazer a negociação sobre... Eu vou falar bem do início, para esclarecer, porque eu gosto um pouco de ser objetivo nas minhas questões. Quando foi dia 1º de janeiro, foi feita uma negociação com os encargos que a Prefeitura estava devendo. Não veio ninguém da administração, deixar bem claro, procurar essa casa para pedir alguma opinião. Né? Fizeram por conta própria o governo técnico. Tá? Se eu estiver mentindo, que algum vereador me corrija, se foi procurada a Câmara para ser feito,
para saber qual era o benefício e qual era a perca que teria a gestão, o executivo em fazer em pagar dívidas dos governos anteriores, em pagar o INSS, essa questão toda. Que hoje, tudo que a gente comenta, eles falam que eles estão pagando imposto. Né? Então, são coisas de 2 milhões aí, ou mais. Até agora não chegou nesta casa quanto está sendo pago de imposto, na verdade, que é a prefeitura. Então, como está dando uma folha de 10 milhões, como disse o vereador Tavares, né, acima de 10 milhões, são 22%, está dando quase 3 milhões. Né? Então, é a parte óbvia. Quando uma arrecadação chega a 18 milhões no município, acima de 18 milhões no município, e que o vereador Luiz Leão, a vereadora Lúcia e o vereador Luiz Tavares, que são da gestão passada, sabem que o mandato passado arrecadava de 15 a 16 milhões. Então, hoje está dando 18. Então, já são 2 milhões a mais. Né? Já são 2 milhões a mais do que veio o quadrimestre. Eu estou falando como o vereador Tavares falou. Se eu estou mentindo, né? Se eu estou falando aqui coisas que não são verdade, mas foi o papel que veio para esta casa, que a prefeitura mandou, 72 milhões que foi arrecadado durante o quadrimestre. E vou para a seguinte forma: se lá com de 15 a 16 milhões gestão passada, se fazia alguma coisa, com 18 agora não se faz nada, gente. Não se faz nada. A educação piorou, né? E a folha aumentou. Isso que é mais. O secretário de turismo hoje, que é barcarenense, né, que é o antigo secretário, era o antigo vereador desta casa, Paulo Ronildo, a folha dele abaixou. O secretário de esporte, que é barcarenense, abaixou. O secretário de agricultura abaixou. Mas o pessoal que veio técnico, tudo subiu, cara. Então tem alguma coisa para esclarecer na folha de Barcarena. O meio ambiente aumentou. Mais de 50% a folha do meio ambiente. Que são dados que vieram para a gente, né? São dados que vieram no quadrimestre. Aumentou a folha do meio ambiente. Aumentou a folha da assistência. Aumentou a folha da saúde. A folha da saúde foi um exagero. Foi mais de 1 milhão o aumento da folha da saúde. Que essa casa tem os dados aqui. Mais de 1 milhão. E o desemprego continua no município. O desemprego continua no município. Aí vai ser cortado hoje, mais de 1 milhão e 400 mil vai ser cortado de funcionários. Vai ser um quadro cortado. Quem vai sair? Não vai ser esse pessoal que veio de fora, gente. Isso eu garanto. Vai ser o barcarenense, esse que ganha o salário mínimo. Esse vai perder o seu desemprego. Né? E esclarecer sobre... O vereador Iberê falou aqui, o vereador Júnior Gawa, que este vereador participou do Centro Cultural, trabalhar na Secretaria de Cultura, que o Festival do Abacaxi não foi vendido em 2009, 2010, 2011. Eu não sei 2012 porque eu não trabalhava mais. Mas o gasto de lá era quase 500 a 700 mil reais, tá, do Festival do Abacaxi. Se eu não me engano, no último ano, eu tenho essa prestação de conta, mas não tenho de cabeça aqui, não posso afirmar nada, mas eu acho que ela chegou a quase 700 mil. Então, hoje está dando 1,5 milhão. Então, o que é que melhorou? Não melhorou nada, por enquanto. A proposta que veio de lá da cultura são a mesma coisa que tinha. É isso que eu queria explicar à população de Barcarena. Quando diz que é um governo técnico que veio de fora, eles chegam lá e dizem, é mudança. A gente veio aqui para fazer isso. Nunca aconteceu. Como nunca aconteceu se vocês não estavam aqui? Se vocês não sabem, vocês não pesquisaram no ano passado, vocês não pesquisaram em 2005, vocês não estavam aqui no município. Aí falam que é coisa nova que vocês estão fazendo, vocês. Mas aqui no município já era feito. Isso já existia. E quando falo em mudança, é uma coisa que até me irrita hoje. Entendeu? Me deixa um pouco irritado, porque eu não vejo mudança. Vejo mudança assim, como o vereador Iberê falou, que o ramal está lá se fechando. Isso é a mudança deles, que está lá se fechando. Porque ninguém mais limpa. Tem, como disse o vereador Júnior Gawa, tem 6 meses que não limpa um ramal não sei aonde. Só isso, só 6 meses. Então não existe isso, gente. Esta casa chegou à prestação de conta do governo, né, que a gente vai analisar, e eu peço que, talvez seja a minha última participação nesse plenário, eu peço para que o presidente das comissões, que essa reunião seja formada ainda hoje ou amanhã, se for possível. Né, para que a gente não adie muito, porque a população, nós temos que dar resposta para a população, que ela está cobrando essa casa sobre essa prestação de conta do prefeito. Meu muito obrigado.
Eu gostaria, peço licença para fazer um comentário aqui da mesa, porque logo depois o vereador Luiz Tavares irá voltar para fazer o seu pronunciamento. Eu quero dizer que essa relação que tem aqui, eu estava olhando aqui o salário dos médicos, salário de professor, salário de sociólogo, técnico de laboratório, esse salário que aparece aqui é o salário base, né? Em cima disso aqui, ainda vai incidir vantagens. Se a pessoa tem nível superior, recebe um percentual de nível superior. Se a pessoa tem especialização, vai receber um percentual relativo à especialização. Então, 1.113,70 não é o salário do médico que vai ficar, não. Ele, em cima disso, se ele já ganhava o mínimo 1.700 e pouco, deverá chegar a quase R$2.000, no caso dos médicos, né? Então, o que eu gostaria de colocar, como foi, inclusive, gostaria de compartilhar as palavras do meu companheiro de partido, Tiago Rodrigues, relator da comissão, que realmente isso é um problema do executivo, até porque ele mandou para esta casa aqui declarações de todos os seus gestores, da saúde, da educação, da assistência e o próprio prefeito, dizendo que ele tem como pagar. Veja bem, também não foi colocado aqui, que eu prestei atenção, nem pelo vereador Luiz Tavares, nem por nenhum outro vereador, é que quando a Leila esteve aqui, a secretária de Tesouro, ela falou que eles têm uma perspectiva de receber agora, a partir de agosto, 9 milhões aproximadamente de ISS, né? Então, esses 9 milhões deverá entrar, com certeza, IPTU, aliás, IPTU, né? IPTU, desculpa. Então, se entrar esses 9 milhões do IPTU, logicamente que esse percentual tende a baixar, porque aumenta a arrecadação, então tende a baixar esse percentual de 64%. E, a partir do momento que eles dão uma declaração de que podem, eu acho que isenta essa casa de qualquer responsabilidade, no sentido se eles não puderem pagar. Como falou o vereador Luiz Tavares, a respeito do PCCR que foi votado o ano passado, não é? Então, somente para colocar essa situação de que se houver aumento de arrecadação, ele poderá se adequar até o final do ano. E se chegar ao final do ano ele não ficar adequado dentro do percentual, o problema vai ser único e exclusivo do Executivo, né? A Câmara terá que tomar as providências necessárias. Eram essas colocações que eu queria fazer, mas o vereador Luiz Tavares vai fazer uso da palavra novamente. Só para fazer, algumas pessoas me pediram para dizer em números o que eu disse só em percentual. O da prefeitura, por exemplo, o que envolve só a prefeitura. Posso citar aqui Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, Emprego e Renda, Meio Ambiente, as outras secretarias. O impacto do aumento vai significar R$ 9.720,10. Na saúde, vai representar R$ 26.447,71. Na Secretaria de Assistência Social, o aumento vai representar R$ 811,81. Na educação, o aumento vai representar R$ 172.750,63. Dizer também que daquilo que a gente se pronunciou aqui, e sempre deixou bem claro, tanto o vereador Tiago, que é o relator, como eu, nós estamos dando a nossa opinião. O governo está se comprometendo de que ele vai buscar mecanismo para adequar a lei de responsabilidade fiscal. Eu só fico preocupado porque, para mim fazer esse paralelo, eu tenho que pegar o período, eu pego agora o mês de agosto, aí eu volto, eu não vou para frente, eu volto os 11 meses anteriores, ou seja, eu vou lá no outro ano, é de lá que eu tenho que pegar a média para saber se eu vou conseguir estar dentro da lei de responsabilidade fiscal. E a gente já ouvia no outro governo, quando cansou de vir aqui também,
A secretária de Educação fazia discurso de que 92% da folha do dinheiro do Fundeb já era gasto só com pagamento de profissionais da educação, ou seja, só com salário. E a folha da prefeitura também já estava ultrapassando aquilo que permitia a lei de responsabilidade fiscal. Mas ela tem uma previsão de que ela vai arrecadar de IPTU 9.200.000 e ela quer arrecadar de receita de serviço, no caso que é multa, taxa e contribuição, ela quer arrecadar 14.700.000. Aí fica a preocupação também, quando eu vou arrecadar através de multa, taxa e contribuições, eu não vejo como, eu me pergunto, porque o que é? Vai ter aumento? Não pode dar aumento. A gente não pode aumentar imposto aqui, mesmo se aumentar, você vai valer só para o ano que vem. Então, qual é o mecanismo que eles vão encontrar para arrecadar em 5 meses 14 milhões, né? Com mais 9.200 de IPTU, perto de 23 a 24 milhões. É um milagre, né? É um milagre econômico. Então, tomara que eles consigam. Agora, aquilo que já disse o vereador, a gente tem que se isentar, porque também, se nós deixarmos de dar o aumento, aqui frisou bem o vereador Tiago, os cortes têm que continuar do mesmo jeito, porque o impacto é muito pequeno, são 200 e poucos mil. E eles vão ter que cortar todo mês. Então, como houve um acordo, como houve categoria, como foi feito, né? Foi homologado, nosso presidente estava lá e assinou, não foi, presidente? Como testemunha o acordo, né? Que, no meu entender, eu não quero me falar isso agora, mas eu estou entendendo que o Sintep está entendendo de um jeito, a administração de outro, mas isso vai ser mais lá para frente, é outra confusão lá para frente, né? Que eu penso, pelo que eu já ouço conversa de um lado, eu ouço do outro, e eu estou entendendo que eles não estão entendendo a mesma coisa. A prefeitura está entendendo de um jeito, o Sintep entendeu do outro. Então pode aguardar que no começo do ano que vem, em janeiro, com certeza nós vamos estar tendo complicações de novo. Então dizer que, se eles estão dizendo que tem condições de adequar, que eles vão fazer um esforço para adequar a lei de responsabilidade fiscal, aí fica difícil para essa casa manter qualquer outro tipo de argumento a não ser dar o aumento. O aumento é injusto, o aumento é pouco, né? Tudo isso nós concordamos, mas você imagina se nós, de repente, não desse aumento. Aí fica muito difícil. Aí concordo de alguns vereadores, e a gente pode ter também, talvez, para o município de Barcarena, algo inédito. Pode ser a primeira vez que um vereador do PT pode votar contra o aumento de trabalhadores. Pode acontecer, não pode? Pode acontecer. É um direito dele, já deixou bem claro aqui, né? Às vezes há uma força de expressão dele quando ele fala assim, eu tenho moral. Não quer dizer que nós não temos, né, padre? Né? Não quer dizer que nós não temos. A questão aqui é opinião e pensamento. Cada um vota, né, de acordo com a sua opinião e com o seu pensamento. Mas pode acontecer. Pode acontecer, né? O PT ficou tantos anos sem representante nessa casa e agora chegou aqui o padre, mas ele, quando bota os argumentos dele aqui, ele tem razão. Eu sou obrigado a concordar com ele, né? De que ele tem razão. Agora, que está feito o embrulho, tá, né? Porque, por um lado, ele não vai, hoje ele não consegue ficar sem polemizar essa casa. Porque se ele não votar, vai entrar para a história como o primeiro vereador do PT que votou contra aumento para os trabalhadores, né? E se ele votar a favor também, vão dizer, puxa, mas ele com tudo aquilo que já foi colocado. Mas eu gostaria de fazer mais um apelo aqui com o presidente da comissão, essa pessoa que sabe que tenho uma admiração por ele há muito tempo, o Padre Carlos. Chegou aqui em Barcarena e, na minha opinião, administrativamente, né, espiritualmente, revolucionou a Igreja Católica. Eu digo assim, que acordou, né, que a Igreja Católica nesse município parece que foi sacudida, e desde lá ele vem passando, contribuindo no município, foi para a Secretaria de Saúde, deu a parcela de contribuição dele, faz um trabalho social. Eu gostaria de pedir, padre, bora votar a favor, padre.
né? Eu gostaria de lhe fazer esse pedido, né? Acompanhe o parecer da comissão, tudo aquilo que nós já relatamos aqui. Concordo com o que Vossa Excelência, seu ponto de vista, respeito muito, mas vamos embora votar a favor, né? Entendendo que é um benefício para os trabalhadores, né? E que nós podemos sentar depois e ver tudo isso que o senhor disse, essa questão da licitação, onde a gente pode cortar e proteger o máximo para não ser atingido aquele trabalhador humilde que precisa do salário dele. Eu gostaria, não sei se a liberdade me dá isso, mas em nome da nossa amizade, em nome do companheirismo, que o senhor votasse junto com a gente a lei, né? E desse esse aumento, que ainda que pouco. Alguém já disse, padre, a frase disse o seguinte, que ainda que seja uma polegada, mas sendo para frente, é importante, né? Ainda que seja um passo curtinho, é pouco o aumento, mas é um aumento. Então que Vossa Excelência votasse. Eu estou lhe dando a parte, quer a parte ou não? Muito bem, obrigado, vereador. Claro que sua argumentação e a situação é difícil porque nós estamos numa encruzilhada onde nós temos que dar um passo à frente na nossa política. E aí a gente sempre está confrontado com esse tipo de dificuldade, como Vossa Excelência colocou, bem colocou ali também, falando da questão do plano de carreiras, não é? De maneira que, não, o executivo está decidindo, ele está lá, mas nós fazemos parte do poder dessa cidade, nós somos um poder dessa cidade, e como foi dito aqui, a opinião de Vossa Excelência e de outros também que colocaram que não vai ser possível, não é? Foi dito aqui, é um engodo, então, como é que a gente vai poder votar se a gente sabe que isso aí está sendo uma enganação? Está disfarçado, está certo, ali no papel parece certo, mas na realidade não está certo, essa questão, na realidade, como foi bem lembrado aqui, não fui eu que usei a expressão, injusto, isso é uma injustiça que está sendo feita. Agora, como fazer? Eu sugiro, a sugestão que foi feita, como a gente não participou disso, né? Eu não sou contra o aumento, ao contrário, né? Mas então, como foi feita a primeira vez uma adequação, que se faça de novo, que se faça isso, até porque foi lembrado aqui agora, há um entendimento, porque o sindicato pensa uma coisa, o executivo pensa outra, e isso vai arrebentar. A gente já sabe que não é pacífica essa posição, nem de retroativo, nem do próximo aumento de 4%, que não está garantido. Não está garantido, que foi falado em 8%, mas não está garantido, é só 4%. Os 8% vai depender de muita coisa. Então, isso aí, com certeza, a gente sabe que é muito difícil, como a Vossa Excelência me lembrou, né? Eu sou administrador, trabalho, sou formado, entende? E então a gente percebe, sabe das dificuldades. Então, por que a gente vai usar uma artimanha? Por que a gente vai comprometer esse poder novamente, votando, achando que vai fazer uma coisa, sabendo votar a favor de um engano, um engodo, foi dito aqui, um engodo, é uma enganação. Então não tem aumento, na verdade tem diminuição, vai diminuir, essa é a realidade. Agora eu vou usar uma expressão que eu escutei de alguém do governo, não vou dizer quem, porque vai ser muito triste até falar isso, que me disse: padre, quando eu coloquei essas situações, que eu coloquei na tribuna hoje, eu disse: padre, na política, quando eu disse, não está certo isso, não está certo, eu disse: padre, na política a gente não faz o que está certo, na política você tem que ter os documentos certos. Só isso. Então o documento está aqui, o documento está certo, só que na realidade, está vendo? Na realidade a gente vê uma injustiça. E aí compromete, eu acho que compromete o nosso poder aqui, se a gente sabe que isso é um ato nulo perante a lei. Vamos fazer então esse aumento, vamos sentar e fazer com que faça adequação então desses salários. Inclusive, esse, como foi lembrado aqui, que está desproporcional com outras categorias, né, com outros funcionários. Estou pensando em todos os funcionários, não estou pensando só em alguns. E eu acho que aí tem que comprar a briga dos vigilantes que vão ficar sem trabalho. Tem que comprar a briga lá do pessoal do Demutran. Tem que pensar daqueles outros, porque são a maior parte dos funcionários, não são só alguns dos professores que cabem nessa lista. Olha aqui. Vereador. Os poucos beneficiários desse suposto aumento, que na verdade não é.
Então, é difícil. Se a gente está do lado do trabalhador, eu estou pensando naqueles 22 que ficaram lá da Secretaria de Renda na rua, desses vigilantes que vão ser, desses 400, né, vereador Iberê, que vão ficar também sem trabalho. Então, eu tenho que pensar nesses trabalhadores também. Não é só na meia dúzia que vai ganhar esse aumento aqui. Que, aliás, né, como eu estou dizendo, o aumento é de 200 mil, e você vai tirar 1.400.000. Aí é complicado, né? Eu como administrador, né? E como legislador também dessa cidade, então a gente se coloca nessa posição que é difícil, né? Mas eu tenho que pensar na categoria como um todo, nos trabalhadores como um todo, e por isso que vejo muito difícil, né? O máximo que a gente pode fazer é se abster dessa votação, né? Mas eu acho que a nossa casa vai se comprometer mais ainda. Quando chegar no final do mês, que o trabalhador vê que o cheque dele está lá, quando ele receber a despedida dele, vai acusar essa casa. Vai dizer, olha o que os vereadores fizeram, aprovaram aquela lei para o prefeito poder demitir a gente, aprovaram essa lei para o prefeito tirar o nosso salário, para morrer de fome, porque alguns vai fazer isso. Quando chegar o teu contra-cheque lá, o funcionário, aí eu não quero dizer, olha, eu aprovei isso aí, que eu aprovei que se tirasse a meredeira, que eu aprovei que se tirasse do vigilante, daquele técnico, né, que vai receber quase o mínimo e não vai poder nem viver com isso. Tá, vereador Lauro Júnior. Só para colocar para o Padre Carlos, quando ele fala da exclusão, que nós excluímos os vigilantes em janeiro fizeram um acordo coletivo, a classe inteira, e já tiveram aumento, Padre. Por isso que eles estão isentos desse aumento agora, entendeu? Já tiveram aumento esse ano, coletivo, entendeu? Os salários foram todos tiveram aumento já, então por isso que eles não estão nessa planilha enviada aqui. E outra coisa, Padre Carlos, eu também gostaria que Vossa Excelência repensasse. Vossa Excelência é parceiro nosso, é amigo, a gente procura conversar sobre todas as comissões. Eu queria lhe perguntar se todo dia, como na minha porta, onde eu ando aqui no mercado, nos supermercados, nas feiras, eu tenho solicitação do pessoal que trabalhou comigo que me pede emprego, Padre. Eles pedem para o senhor? Com certeza, né? E aqui dentro hoje tem gente que está desempregada aqui na nossa galeria e que eu tenho o compromisso de atender daqui a pouco, de conversar. O senhor acha que eu estaria aqui hoje aprovando uma lei dizendo não para a pessoa que está aí? Com certeza não, Padre. Isso não vem da minha índole, do meu coração, e muito menos porque político tem já é taxado como quem promete e não faz, né? Então eu jamais estaria aqui eu excluindo alguém daqui da nossa galeria que está aqui hoje para esperar para falar comigo. Então não entenda que jamais nós faríamos isso para prejudicar alguém. Agora, nós temos aqui, como se acontecer o que a gente espera que não aconteça, que a gente espera que tenha esses investimentos todos no município, esse recolhimento de IPTU, que é obrigado. Esses 9 milhões vão ter, daqui a 3 meses, vão cair esses 9 milhões, porque as empresas são obrigadas a recolher. Nada dos 64%, nós tivemos com as comissões conversando, a Comissão de Finanças, a Comissão de Justiça, foi todo o embate que Vossa Excelência está discutindo agora, nós discutimos aqui, não é verdade, presidente? Nós discutimos aqui, sentamos, será, nós não vamos sair taxados como... Mas nós acreditamos e fizemos os cálculos que só entrando esses 9 milhões vai cair muito do percentual de 64%, já baixa aí para 56%. Então, quer dizer, se entrar os outros recursos de ISS, que as empresas que vão ter que recolher, pagar imposto, vai cair mais. Se entrar, presta atenção, se entrar, mas a gente espera, mas vai entrar, os 9 milhões vão ter que entrar, porque é obrigação, senão as empresas não têm as licenças para trabalhar no município. Então eu peço que Vossa Excelência também reconsidere essa questão. Vereador Anderson. Eu gostaria só de pedir ao presidente e aos demais vereadores que a gente seguisse o regimento desta casa, né, que um projeto desse de votação de lei já está levando quase 2 horas de tempo. Então está ultrapassando o regimento desta casa. Só pedir isso ao presidente que fosse feito já essa reunião até para essa semana agora, se for possível. Tá, eu mais uma vez queria deixar esse pedido para o padre e dizer assim, que às vezes a gente se posiciona como vereador aqui, porque no momento em que tem uma comissão formada por 6 pessoas que dão um parecer, aí nesse momento o voto contrário não é só ao projeto do prefeito, é um voto contrário também ao parecer, né? E essa casa dá volta, pode chegar aqui um dia, né? Precise também, por isso que eu digo, essa parte de ser companheiro, de ser, muitas das vezes mesmo porque tem o amparo, né? Não é proibido dar aumento, aí eu fazia esse apelo, para a gente votar, para ser aprovado,
vai ser a primeira vez que talvez um projeto de aumento salarial não seja unânime nessa casa, né? E eu queria mais uma vez apelar a todos os vereadores para a gente dar e aprovar esse projeto do Executivo. Se ele vai dar conta ou não, para mim ele está só arrumando mais uma tremenda dor de cabeça, mas que ele quis. Ele está dizendo, eu vou dar o meu jeito. Quando o governo manda e assina a declaração, ele está dizendo, aprovem que eu vou procurar o mecanismo e vou dar meu jeito, porque senão é o meu couro que vai ser cobrado depois. Então, pedir a todos que votassem a favor. Obrigado, vereador. Então, nesse momento, após as discussões, eu coloco em primeira discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 014/2013. Eu pergunto, o vereador que concordar permaneça como estão, o que não concordar se manifeste. O Padre Carlos se abstém. Então foi aprovado por 10 votos contra uma e com uma abstenção. Isso na primeira votação. Então agora eu vou fazer a abertura da segunda parte da ordem do dia e solicito ao plenário se é necessário que se leia novamente o projeto, que se leia... Não, né? Então eu coloco em segunda discussão. Como não tem ninguém mais interessado em discutir, eu coloco em segunda votação. Permanece a mesma votação? Ok? Então permanece a votação anterior, a primeira votação de 10 votos a favor e uma abstenção.